Juntos na Seara com o pastor Alcione Tadeu. Convido você para abrir a palavra de Deus agora no livro de Abacuque. Abacuque, lá no Velho Testamento, não há problema nenhum em você dar uma olhada no índice, no início da sua Bíblia, para ver direitinho onde se encontra o livro do profeta Abacuque, capítulo 1. Um dos 8 profetas menores. Vou ler do verso 1 ao verso 4 do capítulo 1. Abacuque, capítulo 1, então. A primeira queixa de Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência sem que me tragas salvação? Por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim. A luta, conflito por todo lado. Por isso a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos e assim a justiça é pervertida. Parece que Abacuque escreveu seu livro sexta-feira passada. Dada a atualidade da sua mensagem. É um tempo de injustiça, é um tempo de violência, corrupção, idolatria, é um tempo de declínio moral, social e político. Esses eram os dias de Abacuque. Você vê nessa narrativa, alguma semelhança com os dias em que nós estamos vivendo? Olha a atualidade desse texto para nós, nesse momento das nossas vidas. Qual é o contexto? Os babilônicos estão prestes a invadir a capital do reino de Judá, de invadir Jerusalém. E o interessante, irmãos, que a mensagem de Abacuque, ela é diferente da mensagem de todos os outros profetas. Os outros profetas falavam para o povo, traziam mensagens de Deus, falavam em nome de Deus com o povo. O texto de Abacuque, a mensagem que ele tem, não é de Deus para ele e dele para o povo. Interessante esse detalhe. O livro de Abacuque é uma conversa de Abacuque com Deus e de Deus com Abacuque. Ele tem um diálogo dramático com Deus nos seus dias. É uma mensagem completamente diferente das demais. Jeremias foi contemporâneo de Abacuque. Pregaram ao mesmo tempo. Quantas dificuldades esses dois servos de Deus passaram. Então, enquanto Abacuque tinha esse diálogo dele, do coração dele com Deus e Deus com ele, Jeremias falava com o povo. E se você conhece um pouco da mensagem de Jeremias, do ministério de Jeremias, você vai lembrar que Jeremias profetizou durante 40 anos e não foi ouvido. O povo zombou de Jeremias. O povo virou as costas para Jeremias. Abacuque presenciava isso tudo e levava essa crise diante de Deus. Aquilo incomodava o coração de Abacuque. Vocês já imaginaram? Um pastor pregar 40 anos e não acontecer nenhuma conversão. Pregar ao vento esse tempo todo. Ninguém dar ouvidos à mensagem. Assim aconteceu com Jeremias. 40 anos e não foi ouvido.
Interessante, quando temos uma informação dessas, quando estudamos sobre isso, pastores de um modo especial, entramos numa crise. Deus chamou Jeremias com 21 anos de idade, e por que Deus chama Jeremias com essa idade? E ele passa por essa situação toda durante o seu ministério de 40 anos. Ninguém ouve a sua mensagem. Eu aprendi, irmãos, estudando a vida de Jeremias, e como pastor compartilho com você também, que tem algum ministério na igreja, o seguinte: Deus, irmão, não nos chamou, pastor Elias, para o sucesso. Deus nos chamou para sermos fiéis. Independente das circunstâncias. Sermos fiéis à chamada dele e àquele ministério que ele colocou em nossas mãos. Por mais simples que seja o seu ministério, irmão, lembre-se, você não precisa dos aplausos de ninguém. Você só precisa lembrar para quem você trabalha. O Deus Todo-Poderoso. Então, o mal existente em Judá, e Deus não fecha os olhos para isso. Idolatria, afastamento de Deus, povo longe de Deus, Abacuque contemplando isso tudo. O mal de Judá não passa desapercebido aos olhos de Deus. Não passa. Deus está vendo tudo. E quando Abacuque fala com Deus, Senhor, olha a situação do meu povo. Olha o que o meu povo está fazendo, mesmo te conhecendo, Senhor. Deus diz para Abacuque: Abacuque, fica tranquilo, que as coisas irão piorar. Os babilônicos invadirão Jerusalém e levarão o povo cativo. Eu estou vendo, Abacuque, eu estou vendo. Eu estou vendo a maldade dos babilônicos e eles também serão punidos. Eu também estou vendo o meu povo se afastando, o meu povo na idolatria, e eu vou também discipliná-los. Dos dois lados, os babilônicos e meu povo não sairão dessa situação impunes. Mas eu vou usar os babilônicos para mostrar uma grande lição ao meu povo. E lá na frente, o povo vai reconhecer isso e o meu povo vai se voltar para mim novamente. Estudem, deem uma olhada nesse livro todo, o que acontece com Abacuque, com Judá e os babilônicos. Você vai poder aprender muitas lições, porque parece que estamos lendo, quando lemos Abacuque, o jornal dessa semana, dada a atualidade deste livro. Primeira lição, irmãos, que eu compartilho com vocês. Você pode questionar Deus. Quando Abacuque viu aquela situação, quando ele sabe que os babilônicos irão punir Judá, ele fica confuso, ele não entende nada. E ele começa, você lendo o livro, a questionar Deus. Ele começa a fazer perguntas para Deus. Ele pergunta: por que, Senhor? Por que, Senhor? Meu irmão, na sua crise, como em Abacuque, você pode questionar Deus. Derramar o seu coração diante de Deus. Sabe por quê, irmão?
Você nunca vai conseguir desestruturar Deus, escandalizar Deus. Não, jamais conseguirá isso. Você nunca vai conseguir esgotar a paciência de Deus. A Bíblia diz que Ele é longânimo. As nossas perguntas, as suas crises, nunca pegarão Deus de surpresa. Tudo que está acontecendo, o que vai acontecer neste ano e no próximo ano, jamais será surpresa para Deus. Ele é o único Deus. Em Jó, capítulo 38, no versículo 4, Jó está reclamando com Deus. Por que desse meu sofrimento, Senhor? Porque eu perdi meus bens? Porque a minha mulher está em crise e virou as costas para ti? Porque eu perdi meus filhos? Porque eu estou cheio de feridas pelo corpo? Jó está questionando Deus por causa da sua situação. Só um parêntese aqui. Você já deve ter ouvido isso, já deve ter lido sobre isso, quem sabe até pregado e anunciado sobre isso. O livro de Jó, irmãos, ele não trata de sofrimento. O livro de Jó, o ponto central é fé em Deus. Sofrimento é apenas pano de fundo, o palco onde acontece a vida de Jó. O assunto é Jó. Deus escalou Jó para enfrentar o inimigo. O inimigo o ataca por todos os lados. E no final Jó diz: eu sei que o meu Redentor vive. Então o assunto de Jó é fé. Mas na sua profunda crise, quando ele pergunta a Deus por quê, eu não estou entendendo essa situação, ele queria entender os caminhos de Deus, porque aquela tragédia havia se abatido sobre a vida dele. E então é muito interessante, Jó 38, quando Deus diz para Jó, acalmando o coração de Jó, diz assim para Jó: onde é que você estava quando eu criei o mundo? Jó, eu sou todo poderoso. Jó, eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei onde vai parar essa situação, Jó. Eu criei tudo. E no fim ainda Jó vai dizer: agora, Senhor, eu não te conheço de ouvir falar. Agora, Senhor, eu te conheço pessoalmente. Você já teve uma experiência assim com Deus? Ou você vive procurando cultos, procurando na internet ouvir experiências dos outros? Porque aconteceu isso na minha vida, aconteceu isso na minha família, eu subi um monte e aconteceu isso, eu fui a Israel e aconteceu isso, e você fica encantado com aquelas experiências, pessoas, toda semana, contando grandes coisas que Deus fez na vida delas. Nada mal nisso, nenhum problema com isso. A grande questão, a grande pergunta, irmão, que eu faço ao seu coração, olhando para Abacuque hoje de manhã, olhando para a vida de Jó nessa manhã, a grande pergunta que eu faço é a seguinte: quais são as suas experiências com Deus? O que você tem para contar da operação de Deus na sua vida? Se agora eu pegasse você, chamasse você para vir aqui à frente e contasse uma grande obra que Deus fez da sua vida nesses últimos dias, o que você poderia compartilhar conosco? Você ter as suas experiências e dizer como Jó:
Agora, Senhor, eu te conheço pessoalmente. Antes eu só ouvia falar. Agora eu tive uma experiência contigo, Pai. Uma experiência contigo, Senhor. Então, irmãos, como Abacuque, como Jó, você pode questionar Deus. E Jó só foi entender tudo o que aconteceu na vida dele no final. Do início, durante e até o final, ele não estava entendendo nada. Da mesma forma, hoje de manhã, Abacuque não está entendendo nada. Está brigando com Deus. Só vai entender no final qual é o plano de Deus. Assim acontece com a gente. Você sabe, irmão, por que os salmos fazem tão bem ao nosso coração? Que a gente gosta de ler salmos. Porque o salmista, a história dele tem um início, um meio e um fim. A nossa história ainda não terminou. Ela teve um início, essa crise que você está vivendo, e você está dentro dela, e ela não terminou. Você ainda não sabe o final. Deus ainda não terminou de fazer a gente. Nós somos uma obra inacabada. Deus está trabalhando nas nossas vidas, moldando as nossas vidas, como o oleiro faz com o barro. Então, a crise voltando a Jó e Abacuque, a crise de Abacuque era o sofrimento do povo, da nação de Judá. A crise de Jó era na área pessoal. Você pode colocar para Deus qualquer crise, daquilo que você está vendo ao seu redor, como também as suas crises pessoais. E quanto mais você quiser saber de Deus, mais Ele irá se revelar a você. Jamais, vou repetir, jamais você vai conseguir esgotar Deus, colocar Deus numa caixinha, engessar Deus. Não. Porque no momento em que você conseguir engessar Deus, colocar Deus numa caixinha, explicar Deus e as suas ações no mundo, na hora que você conseguir isso, que você fechar isso, você é Deus. Você começa a controlar Deus. Você é Deus. Então, pode questionar Deus, pode colocar tudo para Deus. Isaías 40 diz: com quem vocês compararão Deus? Com quem vocês podem comparar Deus? Como vocês poderão representá-lo? Meu irmão, Deus é incomparável. Nada se compara ao nosso Deus. Pode ir a Ele com suas crises, com esse momento que você está vivendo, e Ele vai ter uma resposta para o seu coração. Segunda lição que eu aprendo e compartilho com vocês, irmãos: Deus fortalece o que está desanimado. Deus fortalece. É o caso de Abacuque. Deus restaura ele. Deus pode restaurar você. O seu Deus, o nosso Deus, é o Deus de Abacuque. Na crise, ele fez a coisa certa. Ele correu para Deus. Eu me lembro de Nicodemos. Nicodemos tinha a pior crise que alguém pode enfrentar. E Nicodemos conhecia todo o Velho Testamento. Ele ensinava o Velho Testamento. Era um professor de Bíblia, trazendo para os nossos dias. Nicodemos tinha uma religião, mas não tinha Deus. E então ele vai até Jesus, à noite. E ali tem uma conversa de rabino para rabino.
O que devo fazer para herdar a vida eterna? E é para Nicodemos que Jesus recita João 3,16. Importa nascer de novo, importa entregar sua vida para Deus. Não basta uma religião, Nicodemos, porque Deus amou o mundo de tal maneira, Nicodemos. E então, irmãos, Deus fortalece o desanimado, o que está em crise. Nicodemos resolve com Jesus o seu maior problema. O problema de Nicodemos era a salvação em Cristo Jesus. Ele tinha religião, mas não era salvo. Não tinha a salvação que Deus oferecia. Mas ele entendeu. Ele entendeu. E aos poucos, nessa história, nessa conversa entre Abacuque e Deus, Abacuque vai entendendo, vai sendo fortalecido na sua angústia, no seu desânimo, na sua crise. Deus vai fortalecendo ele. Porque Isaías 40, verso 31, irmãos, diz que aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Você tem experimentado isso na sua vida? Irmãos, na verdade, as provações, elas servem para fortalecer a nossa fé. As nossas crises nos apontam, nos mostram o caminho da academia da alma. Você vai à academia toda semana, cuidar do seu corpo, estar em forma. Ainda o verão chegou, tempo de praia, tempo de aproveitar o sol. Quando a crise vem, vá para a academia da alma, exercitar a sua fé. Onde fica, pastor? Qual é o endereço da academia da alma? Eu quero começar a ir lá essa semana. Mateus 6,6 é o endereço. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e só tu, só você e Deus acertem todas essas situações. Quando estamos em crise, quando estamos em dificuldade, estamos desanimados, Deus nos fortalece. E terceiro ainda, irmãos, ponto que eu compartilho com vocês. Crer em Deus traz alegria. Foi o que aconteceu com Abacuque. Depois de todo o diálogo, depois de toda a crise, ele creu em Deus e teve alegria. O mesmo aconteceu lá em Neemias, capítulo 8. O povo, depois de ouvir a palavra, o texto bíblico diz que o povo começa a chorar. Depois de ler a palavra, cai um espírito de quebrantamento sobre o povo todo chora. E Neemias chega diante do povo e diz: hoje não vos entristeceis, porque alegria no Senhor é a nossa força. Alegres no Senhor. Irmãos, alegria no Senhor é fonte de poder. Eu aprendi duas coisas sobre ser alegre: estarmos alegres, sermos felizes. Primeiro, a alegria é um dom de Deus, é um presente que Deus nos dá. Sermos alegres. Segundo, que eu aprendo, eu decido ser alegre, ao invés de ficar pelos cantos choramingando. Eu decido ser alegre. Pastor, dá um exemplo na Bíblia. Vai lá então. Atos capítulo 16. Paulo e Silas foram chicoteados, foram amarrados no lugar mais escuro, mais sujo, mais úmido da prisão, por estarem falando de Jesus. Eles estão ensanguentados. E o texto bíblico diz: perto da meia-noite,
Paulo e Silas cantavam e oravam a Deus. De onde vem isso, irmãos? Vem de dentro. Deus que coloca na gente. É presente de Deus para as nossas vidas. Ou nas nossas vidas. Crer traz alegria. Philip Yancey diz algo muito interessante em um dos seus livros, falando sobre o ateu, a pessoa que não crê em Deus. Diz que uma das grandes crises da pessoa que não crê em Deus, o ateu, é que quando acontece uma coisa boa com ele não tem a quem agradecer. Ele não tem motivo para rir, para se alegrar. Não tem. O crente tem, como Paulo e Silas. Quando Abacuque olhava para as circunstâncias, ele ficava perplexo. Quando Abacuque olhava para Deus, ele cantava. Olha o que diz aí, vira a página, bem fácil, a segunda página, Abacuque 3, versículo 18. Ele cantava: ainda assim eu exultarei, eu cantarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Crer em Deus traz alegria, irmão. Não fuja da sua crise. Coloca ela diante de Deus. Experimente a verdadeira alegria que vem de Deus. Assim, ainda assim eu exultarei no Senhor, me alegrarei no Deus da minha salvação. Irmãos, nós não temos respostas fáceis para muitas situações da vida. Às vezes nem na Bíblia conseguimos conforto. Lemos, mas estamos tão atribulados. Não existem respostas fáceis. Mas as crises são motivos fortes para nos colocar perto de Deus, junto a Deus e aprendermos lições com Deus. Tanto quando vemos as nações, esse mundo onde vivemos, e a situação está aí, porque vivemos num mundo decaído, e o mundo jaz do maligno, e o príncipe deste mundo é Satanás. Não podemos esperar nada desse mundo. Nada. Estamos aqui de passagem, a Bíblia diz como peregrinos, aguardando o dia em que Jesus vem para nos buscar. Então, na crise, eu posso fazer duas coisas. Na crise eu posso brigar com Deus, me afastar de Deus, ir para longe de Deus, não querer saber de Deus. Deus não existe. Deus não fala comigo. Deus não me ama. Essa é uma postura que você pode ter. Segunda, na crise, você pode conhecer mais a Deus, chegar mais perto de Deus, experimentar Deus na sua vida. E aí eu me lembro de Jacó. Diz o texto bíblico que ele mandou passar todo mundo lá na beira daquele riacho. Todo mundo, seus rebanhos, sua família. Ele tinha um problema sério com seu irmão Esaú. Esaú havia prometido matá-lo. E Esaú está se aproximando. E ele fica aquela madrugada ali, às margens daquele riacho, irmãos. E sabe o que Jacó diz ali naquele momento? Ele diz assim: eu tenho um problema e hoje eu vou resolver isso com Deus. Meu pai não é o culpado. Meu pai, que não soube administrar a situação entre eu e meu irmão Esaú lá em casa, não é culpado. Minha mãe, que fez lá os conchavos com meu irmão, não é culpada. Meu irmão Esaú não tem nada a ver com isso. Ele não culpou ninguém. Então meu irmão, com esse negócio que é a família que eu fui criado.
o pai que eu tive, a minha mãe, eu fui criado pela minha avó. Por isso que eu sou assim, pastor. Cheio de traumas, cheio de crises, mal resolvido. Jacó não culpou ninguém, ele tinha muitas pessoas para culpar. Oh, meu tio Labão tentou me roubar. Ele não ficou nesse lero-lero. Jacó disse, eu tenho um problema, eu chego diante de Deus essa madrugada e eu quero resolver, eu vou resolver esse problema com Deus. E ele sai dali marcado, mancando. O anjo com quem ele lutou o marcou. Eu volto à pergunta. Você tem alguma marca de algum encontro com Deus na sua vida? Tem alguma marca? Graças a Deus por isso. E vou terminando, irmãos, a partir do capítulo 3, a partir do versículo de número 17. Depois de dialogar com Deus, entrar em crise na presença de Deus, Abacuque termina. Capítulo 3, a partir do verso 17. Mesmo que não floresça a figueira e não havendo uvas na videira, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Se pudéssemos trazer essa linguagem para a linguagem de hoje, esse texto de Abacuque, irmãos, a gente diria assim, ainda que estoure a Terceira Guerra Mundial com bombas atômicas, ainda que a crise imigratória venha a piorar, ainda que os Estados Unidos sejam atacados por potências, por países fortes, aconteça o que acontecer, ainda que a internet sofra um apagão, todavia eu me alegrarei no Senhor, meu Deus. Você consegue dizer isso, irmão? Não é para qualquer um, mas é na Bíblia. Estou dando Bíblia para você. Todavia, eu me alegrarei, me exultarei no Deus da minha salvação. Olha essa palavra salvação, irmão. Nossa salvação era ou é a nossa maior necessidade, nossa salvação. E se Deus resolveu esse problema para nós em Cristo Jesus, na cruz do Calvário, Ele pode resolver outros problemas. Amém. Outros problemas. Ele quer nos dar aquela vida em abundância. Mesmo que a gente esteja como Paulo e Silas, mesmo que a gente esteja como Jó, cantavam e oravam perto da meia-noite. Tinha um Deus no coração. A segurança, irmãos, só tem essa segurança de que Abacuque fala, só canta dessa forma. Aliás, um detalhe da vida de Abacuque que eu esqueci, além de escritor, ele era cantor também. Criava poemas musicados depois. Então, só quem tem Jesus pode vivenciar o que acabamos de falar. Sabe por quê, meu amigo? Porque nós não temos condições de gerenciar as nossas crises, de administrar as nossas crises. Por isso precisamos de Deus. Por isso Jesus veio a esse mundo.
E quando ele foi embora, ele deixou o Espírito Santo para ser o nosso ajudador, auxiliar. Você já tem Jesus na sua vida? Você já entregou seu coração para Jesus? Já aceitou Jesus como Salvador? Os dias são maus. Jesus está voltando. Você está se preparando para a aposentadoria. Você está se preparando, quem sabe, para voltar para o Brasil. Você está se preparando para ter uma casa maior. Você está se preparando para enviar seus filhos para a melhor faculdade. Não há problema nenhum com isso, continue fazendo isso. Mas a pergunta que eu faço ao seu coração, quando você vem participar desse culto, é se você está se preparando para receber Jesus. Ele está voltando. E você só estará preparado se tiver Jesus como seu único e suficiente Salvador. A maior crise nossa, Jesus resolveu na cruz. Crise espiritual. A solução para o nosso problema do pecado, para o nosso problema na eternidade, onde eu vou passar a eternidade, a solução está em Cristo Jesus. Creia nele hoje. Creia nele de todo o seu coração hoje. E você, meu irmão, renove a sua vida espiritual, renove a sua fé. Creia no Deus de Abacuque. Ele é o seu Deus também. Vamos orar. Baixe sua cabeça. Não sei qual é a sua crise. Não sei qual é a sua situação. Queria dizer a você mais uma vez que Deus tem estrutura para ouvir a sua queixa, para devolver a você a alegria da salvação, para fortalecer você, meu irmão. Crer em Deus traz felicidade. Você tem experimentado isso? Certeza do céu, certeza da salvação em Cristo Jesus. O que está mais forte aí no seu coração devolve para Deus. Bateu aí no seu coração? Devolve para Deus. Diga, Senhor, essa é a situação. Esta é a minha causa. Julga, Senhor. Dá o veredito, Senhor. Julga e dá o resultado, Senhor. Eu estou precisando. Nós colocamos as nossas vidas, ó Deus, na Tua presença. Mais uma vez, nesse culto, onde Te homenageamos como nosso único Deus, nosso Salvador, que está nos levando para o céu. Obrigado por essa certeza, Pai. Muito obrigado. Muito obrigado, Senhor. Pai, rogamos por alguma pessoa aqui entre nós que ainda não tem Jesus como Salvador, que ela possa sair daqui com essa convicção, porque essa convicção quem dá é o Espírito Santo, e nós cremos que o Teu Espírito Santo está agindo aqui entre nós. Promove salvação, Senhor, em nosso meio. Promove edificação dos crentes, ó Deus. Renova a nossa fé, Pai. Como somos falhos, vacilantes. Nos ajude, Senhor. Nos ajude. Nos ajude e olhe para o nosso coração. Nos perdoa. Nos levanta. Nos estenda a mão porque precisamos. E falamos contigo em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Semana de vitórias para você. Uma semana de bênçãos para você.